Olá, bem-vindo ao canal da IBPP da Eloé Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho, inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. Por gentileza, abra o livro de Lucas para você poder continuar essa reflexão conosco. Lucas, capítulo de número 1. E o versículo chave para essa reflexão é o versículo de número 37. O título dessa mensagem é o título O Cântico de Natal. A propósito, eu mencionei e dei esse título porque pensei comigo mesmo, aonde existe um louvor, aonde existe uma adoração, aonde existe um cântico, algo novo está acontecendo, ou algo novo poderia acontecer. O tema desta reflexão é cercado de esperança. E nós vamos ver hoje à noite como que Deus nos cerca com a sua bondade. Porque o Natal tem que ser uma reflexão daquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus, trazendo essa esperança de cântico. E você encontra dois cânticos importantes nesses textos de Lucas 1 e 2. Se você está comigo em Lucas 1 e 37, diga amém. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que nos veem através da internet. Que Deus abençoe a vida de cada um deles. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dos nossos irmãos que estão nos vendo através da internet. O versículo-chave está contido no versículo 37 para essa reflexão. Observe que Deus é bem enfático nessa colocação quando começa a descrever a narrativa do Natal. É isso que você encontra em Lucas 1 e 2. É a história do Natal. E por que não dizer, nessa narrativa você começa a descobrir o que Deus fez a favor da humanidade e como é que ele se revela. Quais são algumas situações onde Deus pôde fazer a diferença para que o verdadeiro Natal se tornasse uma realidade. Veja o que o versículo 37 diz. Diz assim, pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir junto? Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez, pois nada é impossível para Deus. E quando a Bíblia testifica dessa forma, com certeza é porque Deus tem condição de surpreender os seres humanos. Isso é, a minha pessoa aqui hoje, ou surpreender você que está aqui, ou quem sabe um membro da sua família, alguém que está perto de você. Vamos descobrir algumas coisas, como Deus procura fortalecer a nossa fé e mostrar para nós que é importante ter a capacidade de crer em coisas que eu e você possivelmente nunca poderíamos pensar que poderia ser uma realidade devido ao nível de dificuldade. E por que não dizer, quem sabe Deus poderia preparar o nosso coração hoje com uma predisposição para ter essa experiência de ver e sentir, presenciar o impossível de Deus, porque é nesses momentos que nós começamos a descobrir a grandeza do nosso Deus. Na verdade, é o que você vai encontrar nesse texto. Você vai encontrar nesse texto algumas impossibilidades, coisas que nunca poderia ter acontecido normalmente na história da humanidade. E de alguma forma aplicar essa verdade às nossas realidades. Nós estamos vivendo dias de bastante desafios, onde nós precisamos que a nossa fé, possa ser alimentada. Por que não dizer fortalecida por algo que é eterno, que é a palavra de Deus? Palavras de promessa, são palavras que inspiram, são palavras que fortalecem o âmago da nossa alma, fortalecem o nosso coração, para que eu e você possamos entender o verdadeiro significado de Natal. Será que o Natal está ligado a uns presentes? Com certeza não é mal receber presentes. Você concorda comigo? Yes. Todos estão aguardando aquele momento do dia 25, sonhando com aquele presente. E a gente até passa as dicas, né, para aquela pessoa para quem a gente ama.
aquilo lá, não sei, mas aquilo lá. E você espera que quem está do lado tenha suficiente discernimento para trazer a bênção do Natal. Mas, na verdade, eu até afirmo que é bem possível ter todos os presentes desta vida, ter tudo que nós almejamos e sonhamos, e ainda faltar com o maior presente, que é a realidade do Natal. Agora, você imagina se eu e você pudéssemos concluir a realidade do Natal, tendo sim os presentes, mas tendo a condição do Natal dentro de nós, fazendo a diferença e nos fazendo completos. Veja a história aqui, onde o versículo 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Por que será que Deus diz isso? Você tem duas histórias aqui. A primeira história é a história de uma promessa de Deus para Isabel. E aqui você encontra Zacarias ouvindo esta mensagem de Deus. Mas também Maria ouve uma mensagem de Deus. E no capítulo 1 e 2 você encontra vários testemunhos da grandeza desse Deus que pode fazer o Natal uma realidade na minha vida, por que não dizer em nossas vidas? Veja a história do capítulo 1, a partir do versículo 18. Você vai descobrir que Zacarias recebe uma promessa de que Deus pode fazer o impossível e que verdadeiramente nada é impossível para Deus. Qual é a impossibilidade para os seres humanos que para Deus é uma possibilidade? Eu gostaria que Deus nessa noite pudesse inspirar o seu coração, pudesse inspirar a nossa fé, pudesse inspirar a nossa confiança para agir em cima de uma declaração que Ele já fez para nós com carinho, com amor, com misericórdia e com graça. Zacarias recebe essa mensagem dizendo: olha, eu vou fazer algo sobrenatural por você, Zacarias, e pela sua esposa. E quando Deus diz assim: olha, a impossibilidade para você vai ser a possibilidade para mim. Zacarias, diz a Bíblia, quando ouviu essas mensagens, ele perguntou ao anjo que deu a mensagem de esperança que a sua esposa, mesmo sendo já velha, estéril, teria um filho. Zacarias, então, ele ouve essa mensagem e a sua predisposição foi dizer: será? Será que é verdade isso? Será que isso é possível? E você vai descobrir que o anjo discerniu que havia lá no fundo do seu coração uma predisposição para não crer naquilo que Deus estava prometendo. Então, Zacarias, versículo 18, se você puder seguir nas Escrituras, capítulo 1, versículo 18, Zacarias então pergunta ao anjo, não de maneira confiante, mas de maneira dizendo assim, afinal de contas, como posso ter certeza disso? Ele não começou louvando, ele não começou adorando, ele não começou reconhecendo, ele não falou assim: seja feita assim a vontade de Deus. Ele falou, o que ele apresenta é, diante do que o senhor está dizendo, how is that possible? Como que isso pode acontecer? E aí ele começa a apresentar as dificuldades. E essas dificuldades impactam a sua fé. Eu creio que eu e você precisamos ter cuidado. Quando Deus dá uma promessa para nós não questionarmos, e matar a mensagem que inspira a nossa fé. Posso falar isso outra vez? Temos que ter o cuidado. Porque Deus em Cristo Jesus, pela sua palavra, está querendo inspirar a nossa fé para crer que Deus realmente, que nada para Deus é impossível. E Deus faz isso de uma maneira linda. Como que Ele faz isso? Ele alimenta a nossa fé com a sua palavra. O cuidado que nós precisamos ter cuidado é de não questionar a grandeza dessa palavra que foi enviada para inspirar a nossa fé. Porque esse homem começa, na sua descrença, a apresentar grandes desafios à palavra de Deus. Olha o que ele diz.
Ele começa a enfocar naquilo que não deveria ter enfocado. Diz ele, versículo 18, eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Notem, em vez de dizer, Deus chegou com misericórdia, Deus está agindo a meu favor, Deus vai fazer o impossível, as coisas vão mudar, bendito é o nome dEle, eu não estou vendo com meus olhos, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer para a glória do seu nome e para a bênção da minha vida. Se você crê assim, diga glórias ao Senhor e dê-lhe uma salva de palmas, porque Ele merece ser honrado. Tenha cuidado, que diante da palavra de fé, que inspira a sua fé e fortalece a sua fé, você não venha matar a semente que Deus envia para inspirar a sua fé. Porque eu e você temos suficiente mensagem ao nosso redor para matar a palavra da fé. As dificuldades, não vai dar certo, eu estou nesse país, estou longe da família, eu não tenho dinheiro, estou com dor de barriga, o carro quebrou, meu filho está distante, não tem minha mamãe, e no fim, você está indo pela vida e morrendo na sua fé. Você tem que ter cuidado. Porque o seu Natal pode desaparecer diante dos seus próprios olhos, pelas suas próprias palavras, que Deus nos dê sabedoria naquilo que nós professamos com a nossa palavra. Listen, antes de uma palavra de morte, por que não dizer, o meu Deus pode todas as coisas? Antes de dizer que não vai dar, isso aí não vai dar certo, por que não dizer o que está no versículo 37? Pois nada é impossível para Deus. E com certeza, se você assim se posicionar, Deus vai te surpreender. Como muitas vezes Ele tem me surpreendido nessa caminhada de fé. Deus tem surpreendido muitas outras pessoas que se comprometem com Ele. Agora, veja que os céus não se alegrou muito com afirmações de morte. Porque, na verdade, são afirmações de morte. O Natal, que deveria ser um dia e um momento de alegria, de regozijo, de satisfação, por que não dizer de dança na presença, como foi feito aqui hoje, se torna um momento de tristeza, desapontamento, porque o foco é tudo naquilo que nós não temos, quando deveríamos pensar, já temos tudo o que precisamos para a glória de Deus Pai. O céu não se alegrou. O céu não se alegrou ao ponto que o céu reagiu. E o versículo de número 20 diz, o anjo então respondeu, olha, meu filho, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Notem, Deus querendo investir coisas boas para que a fé fosse fortalecida. Agora que você não creu, agora você ficará mudo. Como? Agora, aquilo que poderia ter sido usado para adoração, para louvor, para glória, é fechado no momento de um castigo. Mas o que Deus promete, Ele realiza. Quantos glorificam a Ele? Deus, independente de como eu e você reagimos. Aquilo que Ele promete vai acontecer, Deus vai cumprir. Deus deu uma palavra para Zacarias e a sua esposa, vai acontecer, a criança vai vir, haverá vida, vai haver frutificação, porque quem falou não foi um homem. Quem falou foi o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, você vai ficar mudo, do versículo 20. Não vai falar até o dia em que isso acontecer. Por quê? Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Toda promessa tem um tempo de gestação. Marque isso, por favor. Toda promessa de Deus tem um tempo de gestação. Não apresse a promessa dele.
Não procure controlar o que ele falou. Ou a profeta, Deus usou a profeta, a profetiza, para dizer que vai acontecer assim, assim, assado. Aguarde o tempo da promessa, porque o que Deus afirma, Ele cumpre para a glória do seu próprio nome. Agora, não mate a semente durante o processo da gestação, porque o que deve acontecer é que os seus lábios, em vez de ficar fechado, o que aconteceu com Zacarias, mudo pela sua indiferença, deve ser o lábio dizer: olha, os meus olhos estão contemplando essas dificuldades, mas o meu Deus é maior. Eu estou sentindo essa situação, estou vendo, prevendo, mas o meu Deus pode todas as coisas, porque eu li que no reino o princípio é este, pois nada é impossível para Deus. Quantos glorificam o nome dele? Esse é o seu Natal. Esse deve ser o Natal dos nossos amigos, de todos aqueles que estão aguardando em Deus por algo diferente. A Bíblia diz que Deus cumpriu com a sua palavra. E um dia a sua esposa, versículo 23 diz, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, olha aqui, a promessa se cumpre. Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: olha, os seus lábios estão falando as coisas certas. O seu lábio disse assim: isto é obra do Senhor. Será que você poderia aguardar o seu momento da obra do Senhor? Será que nesse Natal, mesmo algumas coisas não estando tudo certo, mesmo as coisas, quem sabe, não estando na altura dos seus sonhos, quem sabe não estando na altura do que você esperava, será que você poderia dizer: eu vou aguardar a mão do Senhor, vou aguardar a obra dele, o agir dele, porque eu descobri pela palavra que nada é impossível para Deus. Isso é Natal. Carrega essa mensagem no seu coração. Põe essa mensagem no seu bolso espiritual. Põe essa mensagem no seu coração. Põe essa mensagem na sua linha de pensamento e raciocínio, porque é muito fácil desacreditar pelo raciocínio humano. Se eu estou calculando, então não vai acontecer. O céu diz assim, porque o céu disse, então vai acontecer. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com o que Deus diz na sua palavra. E a palavra diz: nada é impossível para Deus. Venha regar a sua fé. Venha regar a sua fé com a palavra. Conheça o que Deus diz. Louve o Senhor por quem Ele é. E permita que Deus, no seu tempo, isso é, no tempo da gestação da promessa, Deus possa entrar em cena e diante de você, surpreender você para a glória do seu próprio nome. Você sabe que antes de Ele abençoar a nossa vida, o seu nome tem que ser honrado? Ele mesmo protege o seu nome, Ele protege a sua, como podemos dizer, a sua imagem, quem Ele é. O seu nome será sempre honrado em tudo que Ele professar para mim e para você. Quantos louvam ao Senhor por isso? Agora você descobre que existe uma outra história aqui. A história de Maria, que poderia possivelmente ser a minha história e a sua história também. No caso de Isabel, ela era estéril, impossibilitada de ser abençoada. Tem pessoas que são não somente fisicamente estéril, mas também são espiritualmente estéreis. Não tem vida, não progride, não desenvolve, não cresce. Parece que a vida parou no tempo. Não há sonhos, não há mais expectativas, não existe mais expectativa de ação de fé, de força de serviço ao Senhor, de louvor. Mas você sabe que Jesus está aqui hoje para mudar essa história? Ele está aqui nesse Natal para mudar essa disposição. Colocar algo dentro de nós para você poder olhar para o princípio dessa mensagem e dizer: olha, nada é impossível para
Oh, aleluia! Você deveria falar um pouquinho mais alto para os anjos dar uns saltos aqui. Nada é impossível para Deus. Porque a sua história pode ser a história de Maria. E Deus um dia decidiu descer ao seu nível, aonde ela estava. E a Bíblia diz que até para isso há um testemunho dos céus. O versículo 26 diz que Deus enviou o anjo Gabriel a uma jovem virgem, versículo 27. Ela estava prometida em casamento a um certo homem, chamado José, descendente de Davi. E o nome dela é Maria. E o anjo se aproxima dela e diz para essa mulher que ela não esperava. Oh, alegra-te! Agraciada, isso é mulher favorecida. Por quê? Por que você é favorecida? Por que eu e você somos favorecidos? Por que nós somos abençoados? Pela próxima frase: o Senhor está com você. Notem que os céus não falou assim: ó, você deu um grande dízimo essa semana, vou abençoar. Não falou isso. Ou você acertou todos os cultos do ano. Não falou isso. Ou você ganhou 150 pessoas para Jesus. Não falou isso. O que o céu reconheceu foi: está a presença de Deus com você ou não? Porque no fim de tudo, isto é o Natal. Vou falar outra vez. No fim de todas as coisas, o Natal é saber com certeza se Deus está em relacionamento com você e você está em relacionamento com Ele. Por isso que a Bíblia diz que essa mulher era agraciada, favorecida diante de Deus. E Maria, então, diz no versículo 29, ela ficou perturbada, ela ficou confusa com aquela mensagem, ela não esperava que no meio da sua vida, Deus iria mudar o curso, a direção, os seus sonhos. E diz que pensando no que poderia significar aquela saudação, o anjo vem e diz para ela: eu preciso explicar para você que Deus te escolheu para coisas maiores. Deus te escolheu para cumprir um propósito eterno. Deus escolheu você para fazer a sua bondade real entre a humanidade, porque na sua linhagem virá o Salvador da humanidade, como foi cantado hoje, o grande Emanuel, Deus conosco. E se Deus está conosco, coisas impossíveis se tornam outra vez. E se Deus está conosco, coisas impossíveis podem se tornar possíveis. Porque para Deus, mais um pouquinho para até chacoalhar esse lugar com a sua fé. Porque para Deus, bendito é o nome do Senhor. Imagine se toda segunda-feira, ao momento da sua oração, no momento de servir, no seu trabalho, você pudesse ter essa mensagem na sua alma. E pudesse carregar esse armamento espiritual. Pois nada, não é algumas coisas? Pois nada é impossível para Deus. O carro quebrou? Nada é impossível para Deus repor aquele carro velho. A doença chegou? Nada é impossível para Deus me curar. Tem um desejo de servir ao Senhor? Nada é impossível para Deus trabalhar, para me dar a unção que eu preciso, para me capacitar, para me dar a sabedoria dos céus, para pôr a sua revelação dentro de mim, para que eu seja usado nas suas mãos. Nada é impossível para Deus. E Deus tem que ajudar ela, essa mulher, a entender que quem está fazendo a promessa não é qualquer pessoa. Na verdade, não é nenhum anjo Gabriel que vai garantir a promessa, por mais que ele seja um grande anjo, forte. Não é ele que garante a promessa. Veja como Deus ajuda esta jovem a compreender. Porque, quem sabe, eu e você precisamos ser relembrados de que no meio da nossa dor, no meio da falta, no meio das dificuldades, o nosso Natal não é definido pela grandeza dos presentes,
mas é definido porque o Senhor vive dentro de mim e me ama. Uau! Você já conheceu alguém que é rico demais? Você já conheceu alguém nas notícias que era dono de metade de São Paulo, ou metade do Rio, ou quem sabe a metade de um país, e de repente você vê na notícia que a mesma pessoa que é um ricaço, que possui tanto, está tirando a sua vida, se jogando do X andar. Por quê? Porque as riquezas deste mundo não compram o Natal de ninguém. O Natal que eu e você precisamos é ter a certeza do perdão do nosso pecado. É viver com a consciência tranquila. É viver com o coração com estabilidade de fé. É saber como lidar com as situações pela fé, pelo que Deus promete. Quem é o seu Deus? Como que você vê o seu Deus? É apenas uma experiência ou Ele é um Deus grande, presente, forte? Porque nada... E Deus tem que relembrar essa jovem que aquilo que foi prometido vai acontecer. Veja, o anjo, versículo 30, acompanhe a leitura. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, não fique com temor, não fique com dúvida, não dê uma de Zacarias. Não tenha medo, Maria, versículo 30. Por quê? Porque você foi agraciada por Deus. Deus encontrou favor diante, você encontrou favor diante de Deus. Ele está te favorecendo. O que vai acontecer, Senhor? O impossível. Porque nada... Você tem que guardar essa mensagem. Essa mensagem começa com a palavra nada, não impossível. Nada. Diga nada. Essa é a mensagem para você. Nada é impossível para o seu Deus. E a Bíblia diz que o que Deus prometeu vai acontecer. Uma jovem que ainda só não é casada, ela vai ficar grávida. Como isso? Como que uma pessoa que não é casada fica grávida? Pare um momentinho. Se a sua sobrinha, se o seu filho, sua filha, alguém que você conhece, de repente aparecesse grávida, a conclusão humana seria: E agora? Exatamente a posição dessa jovem. Porque não é normal Deus dizer algo, listen, que vai além do nosso raciocínio. Posso falar? Vamos permitir Deus dizer coisas para nós que está além do nosso raciocínio. Fala outra vez. Vamos permitir o Senhor prometer coisas que está além do nosso... Porque... Aleluia! Você está com uma espada espiritual na mão e não sabe. Qual a espada espiritual? Não, nada é... Uau! Como que é que você vai fazer isso? Diz a Bíblia, você vai ficar grávida, versículo 31, leia a Bíblia, acompanhe. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá um nome especial que é Jesus. Notem, o 32 diz que ele não é apenas qualquer pessoa. Ele será grande. Eu anotei aqui para dizer que grande tem a ver com o status de quem ele é. Não é apenas um bebê humano. Quem está entrando entre a humanidade é o próprio Deus que se fez carne e decidiu habitar entre nós para que nada seja... Ele será grande, 32. Será chamado o quê? O Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará, notem, o trono do seu pai Davi, e portanto ele também é rei.
33 diz, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Bendito é o seu nome. Imagina, se você entrasse em 2025 com essa revelação que o seu Deus, o Senhor Jesus, o seu Salvador, é sim o Filho do Altíssimo, que reina sobre todas as coisas. Imagina se você levar essa revelação contigo em 2025 ou nesse Natal e dizer... Mais uma vez? A Bíblia diz que Maria perguntou ao anjo, na verdade, então Maria disse ao anjo, diante dessas revelações, quem sabe, Senhor, eu creio no que o Senhor falou. Se o Senhor puder me ajudar, como acontecerá isso se eu sou virgem? Ela não disse assim, Senhor, de maneira alguma, não sou casada. Ela não apresentou palavras de morte. Ela permitiu Deus agir da maneira que Ele sabe agir. Como vai acontecer? Ela não desacreditou. Ela não deu um tiro nessas palavras de promessa. Ela não pisou na palavra da promessa. Ela disse assim, eu não estou entendendo como vai acontecer, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Porque eu aprendi o grande princípio do reino. Você crê nisso? Você crê nisso? Nada. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse curado a minha vida, eu estaria morto. Alguns de vocês não conhecem a minha história. Com leucemia, câncer no sangue, com 16 anos. Na época, sem dinheiro, fora dos Estados Unidos, numa situação precária, todas as impossibilidades, mas alguém descobriu esse princípio do reino. E quando você descobre esse princípio, você começa a pensar diferente, a agir diferente e investir diferente. Até a sua oração muda. Porque mesmo não vendo, você diz que a minha fé é baseada num princípio do reino. E se nada é impossível para Deus, e o tempo da promessa vai se cumprir, no tempo de Deus, Ele vai me abençoar, para a glória do seu próprio nome e para a bênção das nossas vidas. Quantos glorificam o Senhor? Ele merece uma salva de palmas. Uau! Eu tenho que terminar. O tempo já está se passando. O relógio é 7h07, já preguei 40 minutos, e eu precisava começar a trazer isso para uma conclusão, para você tomar uma posição, como, quem sabe, Isabel, melhor dito, Maria fez. Senhor, eu quero saber com qual capacidade o Senhor vai realizar isso. Eu não quero ser descrente, mas nas minhas forças não consigo. O que o Senhor faz diferente que os homens não conseguem fazer? Outra vez, como que o Senhor faz que os homens não conseguem? Senhor, me revela esses princípios de atuação. Me fale como que o Senhor age diante das promessas do Natal. Como o Senhor age a favor da vida dos homens. Para começar, Senhor, eu vou orar, eu vou te louvar, eu vou dizer que eu vou dar o seu espaço para o Senhor ser Deus. Vou dar para o Senhor a oportunidade para ser Deus. Diante de uma impossibilidade enorme. Porque as coisas simples a gente vai no Acme. Estou com sede, compro água. Estou com dinheirinho, o carro quebrou, compro outro carro. Estou com a dor de cabeça, eu tomo um Tylenol. E se a doença requer mais que Tylenol? Nada? É isso que eu quero que você saia daqui hoje à noite. O seu Natal é Natal porque... Carregue isso no seu coração.
Deus tem suas maneiras de como agir e cumprir a sua promessa. Ele não foi indiferente ao coração de Maria. Ele disse assim: vou te mostrar como que eu ajo, como eu faço as coisas. E aqui vou começar a orar com você. Versículo de número 35. Deus então responde para poder fortalecer a fé de Maria. O anjo respondeu. Primeira coisa que Deus faz, o Espírito Santo. Quem? Quem que começa o processo? Porque se começar com a nossa mão, é bem possível que as coisas vão dar errado. Listen, olhe para mim. Não procure cumprir uma promessa de Deus com as suas forças. Porque Deus não precisa de ajuda. Porque o que eu leio nessa palavra é que a Bíblia diz que o Espírito Santo estará presente. Ele virá sobre você, disse o Senhor. Mas não somente isso. Notem a presença gloriosa de Deus. Diz que o poder do Altíssimo, notem como Deus faz, a cobrirá com a sua sombra. Isso é, Deus vai te envolver na sua bondade de glória, de poder. E quando isso acontecer, aquele que há de nascer, isso é a promessa, quando a promessa nascer, você ver a promessa, ele será chamado Santo, o Filho de Deus, porque tudo que Deus faz, até suas bênçãos, é com propósito. Não era só trazer um baby para Maria, era trazer um baby para Maria, para ele ser o Santo de Deus, o Salvador da humanidade. Quantos glorificam o Senhor? E Deus diz assim: by the way, eu vou ajudar você com a sua fé. Lembre-se, versículo 36, estou terminando para orar contigo. Também Isabel, para ajudar a sua fé, disse o anjo. Vou ajudar a sua fé, Maria. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, isso é, na impossibilidade, porque o princípio é um pouquinho mais forte, porque nós estamos cercados de esperança e não sabemos. Outra vez, estamos o quê? Não mate a sua fé, não mate o seu sonho, deixe Deus mover a sua vida para os propósitos dele. Listen, se você precisar de perdão hoje à noite, comece o seu Natal com a sua vida diante do Senhor. Porque é a presença do Senhor que define a essência do Natal. Nunca dê um tiro na semente, ou nunca pise na semente que inspira a sua fé. Nunca ore contrário ao princípio do reino, porque eu aprendi que se erga hoje à noite. Diga: Senhor, eu decido crer que o meu Natal será diferente. Porque não são as minhas mãos que faz as suas promessas se tornarem uma verdade. É a grandeza de quem tu és. Tu és o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o grande Emanuel. Quantos glorificam o amado por isso? Por gentileza, fique em pé para eu orar contigo. E você com certeza tem uma situação na sua vida que quem sabe você precisa de oração. E você vai orar diferente. Você não vai orar como Zacarias. Como eu posso ter certeza? Eu estou velho demais. A minha mulher também é de idade. Não apresente isso para Deus. Porque Natal nenhum se torna uma alegria quando o que sai daqui mata a semente da promessa. Eu gostaria que, se você desejar uma oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente rapidinho. Nós vamos orar com você e por você. E aqui você vai apresentar ao Senhor, porque Deus responde orações. Porque se eu não gostaria de fazer isso, de sair do seu lugar, que vir nesta frente,
depositar essa oração de fé e dizer: Senhor, Tu conheces todas as coisas, mas eu quero dizer para o Senhor, nesse Natal, o que eu ouvi na Tua palavra, que é a Tua promessa, e o Senhor cumpre a Sua palavra. O Senhor não nega a Sua bênção a ninguém. O Senhor não negou a Sua bênção a Zacarias. O Senhor não negou a Sua bênção a Isabel. O Senhor não negou a Sua bênção a Maria. O Senhor nem negou a Sua bênção à nação de Israel. Eu fiquei pensando, amigos, por causa da fé de uma mulher, nasceu a esperança para a humanidade. E eu fico vendo a história. Sabe por que, como vejo a história? Eu vejo a história que, embora este Deus maravilhoso nasceu numa família humana, listen, nenhum dos seus irmãos inicialmente cria nele. Mas um dia, os irmãos se converteram. A nação toda de Israel, um dia não cria, mas várias pessoas confessaram Ele como Senhor e Salvador. Por que não permitir que Ele faça a diferença na sua vida? Peça ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu não vou matar a semente da Tua promessa. Diga para Ele na sua oração aqui: eu não vou, Senhor, essa é a minha decisão. A minha decisão é dizer que nada é impossível para o Senhor. O Senhor é o Deus da eternidade. O Senhor que governa todas as coisas. O Senhor rege todas as coisas. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és a minha inspiração. Tu és a minha vida. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu protetor. Tu és o meu amigo. Tu és o meu Senhor. Tu és tudo para mim. Diga isso para Ele. Permita que Ele possa te surpreender com algo. Não mate a sua semente. Nunca ore contrário, porque Deus tem condição nesse Natal de entrar com intervenção. Oh, aleluia! Deus tem condição de entrar com uma intervenção sobrenatural na sua situação. Entrar com o seu poder de graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, pela sombra do seu poder, aleluia, pela sombra do poder da sua glória, te envolver de maneira surpreendente, e a presença dele muda a circunstância, muda a atmosfera, a presença dele cria situações. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus Criador. Permita que Ele, nesse Natal, possa criar uma solução para você. Que o seu relacionamento com alguém que você ama seja curado nessa noite. Que o relacionamento com o seu filho seja curado. Com o seu esposo ou esposa seja curado. Que o relacionamento com os seus líderes, com a sua igreja, com os seus irmãos seja curado. Que tudo na sua casa possa ser agraciado pelo Príncipe da Paz. Assim Ele é apresentado, Deus maravilhoso, o Príncipe da Paz, porque nada é impossível para o Senhor Deus. Feche os seus olhos, porque eu quero orar com você, e alguém que está nos vendo através da internet, que alguém possa dizer: oh, você não sabe o que eu estou passando agora nesse momento, nessa situação. Permita que Deus, o Senhor Jesus, seja o seu Natal nesse dia. Permita que Ele possa entrar com a provisão na sua vida. Permita que o Natal nasça no seu coração. Permita que Ele possa escrever os nossos nomes, o seu nome no livro da vida. Permita que Ele possa perdoar os seus pecados. Permita que Ele seja o seu Salvador. Permita que Ele possa te redimir. Permita que Ele possa te resgatar. Permita que Ele possa ser o seu Senhor, o seu Deus, a sua provisão, a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação, a sua razão, o seu propósito, a sua definição, a sua direção. Permita que Ele seja o guia da sua vida. Porque se Jesus for o Salvador da sua vida e da minha, nós seremos mais que abençoados aqui à noite.
porque nada é impossível para o Senhor. Que mensagem tremenda! Eu espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.